pessoas do Face, as pessoas do Insta. Meu nome é Michelle Goda, Panin, vim conversar sobre obsessão. Esse ponto deu o fio da... Esse assunto é polêmico. Falar sobre obsessão causa. Comunica. Buenas noches. Audiência. E aí, gente, falem como foi a prática ali para colocar o conhecimento. Essa meditação também serve para isso. Colocar, fortalecer. Para quem perdeu, vai lá, começa a meditar desde o primeiro dia. Já fez? Faz de novo. Lembra lá que a gente falou no nosso... Quanto mais a gente persiste em algo, mais o conhecimento introjeta e aí sim fica muito legal, tá bom? Então, quem não fez, corre lá e faz, porque vale a pena. Ai, Mari, que bom que você gostou. Isso aí, Batira, continua. E quem começou atrasado, não tem problema, é só seguir a sequência, né? De seguidinho lá dos dias, porque ele tem um porquê, gente. Nós, do Instituto Quanin, nós seguimos uma metodologia, tudo tem um porquê, tá? Tem uma sequência de conhecimentos, assim como as meditações, assim como as práticas. E é importante ter essa sequência, né? Ela traz pra gente uma interiorização do conhecimento, e isso é muito legal, tá? Afinal de contas, conhecimento solto também não vale nada, né? Tem que ter uma base aí pra gente construir. Então vamos lá? Vamos falar sobre obsessão. O que significa obsessão? Geralmente, quando as pessoas me perguntam isso, sempre está relacionado a uma questão espiritual. Então, eu estou obsediada, eu estou com um espírito que está grudado em mim. Será que é isso mesmo? Vamos tentar entender o que significa a palavra obsessão? Obsessão é quando nós focamos toda a nossa atenção em um ponto específico. Então, obsessão é quando nós focamos toda a nossa atenção em um ponto específico. E esse ponto pode ser várias coisas, pode ser pessoas, objetos, enfim. Então, nós podemos ter obsessões mentais, obsessões vitais, as duas obsessões acontecendo juntas, não necessariamente de espírito para com a gente. Ixi, isso é bem complexo, por isso que eu peguei 2 dias só para a gente falar sobre obsessão, tá bom? Então vamos lá, obsessão. O que é obsessão? A obsessão é o foco excessivo em algo. Quando a gente fala de obsessão, principalmente eu quero me ater a pessoas. Quando eu digo que eu estou obsediada, significa que existe um ser que está com a atenção totalmente voltada para mim, certo? E aí pode ser uma obsessão mental. O que é mental? Eu pensando nesse ser
e este ser pensando em mim. Pode ser uma obsessão na qual eu dou energia para este ser e este ser doa energia para mim. Ou pode ser as duas. Ou seja, ele doa energia para mim e estamos conectados mentalmente. Entenderam isso? Mas o mais interessante é que não necessariamente esse ser precisa estar morto, ele precisa ser um espírito. Existe um outro tipo de obsessão. Então eu quero falar um pouquinho dela, certo? Então existe a obsessão de encarnados para encarnados. Você já passou por isso? Com certeza já. Sabe aquela pessoa que não sai da tua mente? Aquela pessoa que fica o tempo todo ali em cima de você? E você acorda pensando nela e vai dormir pensando nela? Você já passou por isso? Essa obsessão é uma obsessão mental. Você fica o tempo todo ali ligado, é mais ou menos aquele comecinho de paixão, quando é bom, né? Ou quando é aquele pensamento ruim, negativo, que você fica o tempo todo ali conectado. Ah, eu já falo sobre isso. Obsessão e possessão não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes, tá bom? A gente vai entrar nesse tema. Eu vou primeiro falar de obsessão, depois no finalzinho eu falo a respeito sobre possessão. Então, a obsessão é essa ligação. Então, eu tô falando da encarnado para encarnado. Então, é uma interligação mental, certo? Com um foco excessivo no outro. E essa obsessão de encarnado para encarnado, ela pode acontecer somente mental para mental, ou pode ter doação ectoplasmática, ou seja, eu posso doar energia para esta pessoa. E esta pessoa pode doar energia para mim, ok? Isso acontece muito, isso tem até um nome chamado vampirismo, quando quando a gente suga essa energia vital de outra pessoa. Provavelmente você já tenha sentido isso quando você entra em um local e daqui a pouco você começa a bocejar. E boceja e não tem um sono aparente. É somente aquela coisa chega a dar um mal-estar. E o que é esse bocejar? É justamente a doação de energia ectoplasmática. Doação entre aspas, porque você não está fazendo isso de uma forma consciente. Você está doando energia ectoplasmática de forma inconsciente, ou seja, você está sendo sugado pelo ambiente ou pelas pessoas que estão ali. Então, isso é um tipo de obsessão, certo? Então, quando o ser suga a sua energia. Geralmente isso acontece nos relacionamentos tóxicos. Provavelmente vocês já devem ter vivido um ou conhece alguém que já viveu e sabe o quanto isso é desgastante. As pessoas vivem muito cansadas neste relacionamento, não somente pelas brigas, mas pelo desgaste e por essa troca ectoplasmática. Se for só uma troca por algum tempo, tudo bem, mas o que acontece muitas vezes é que há uma interligação tão forte entre esses dois seres que chega a ser uma ligação simbiótica. E aí sim, de encarnado para encarnado, dá para acontecer uma ligação simbiótica? Não, não dá. O nosso corpo físico não permite que isso aconteça. Mas sim, essa conexão mental e essa conexão física já é o suficiente para nos adoecer mentalmente e muitas vezes fisicamente. Coloquem a atenção nisso. Relações tóxicas são relações obsessivas. O amor ele funciona de uma forma muito leve. Ele não nos prende a ninguém e também não nos sentimos presos a ninguém. E isso que o que a gente falou de amor incondicional, ou pelo menos o treino do amor incondicional, certo? Então, obsessão de encarnados para encarnados. Existe a obsessão de encarnados para desencarnados? Sim, existe. E como que funciona isso? Porque parece meio louco, né? Geralmente a gente pensa só o contrário. Quando que acontece essa obsessão? Quando alguém que morre, que você morre, né? A pessoa morre e você gosta muito dessa pessoa. Você tem uma ligação muito forte com ela. E você pensa nesta pessoa 24 horas.
Ela acabou de morrer e você está sofrendo e você chama essa pessoa e você fica ali interligado nessa pessoa muito, 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 muito. E aí sim você prende esta pessoa no seu campo mental. E aí sim você desenvolve uma obsessão, certo? Só que é você, matéria, você vivo, que está obsediando esse espírito. Interessante isso, né? Porque geralmente a gente pensa bem ao contrário. Então, de encarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados. E tem uma outra obsessão que é bem complicada. E quando você é o seu obsediador, já parou para pensar nisso? Sim, na grande maioria das vezes, o grande obsessor da sua vida é você mesmo. Sim, é verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é muito fácil a gente dizer que a nossa vida tá ruim porque o outro colocou olho gordo na gente, ou porque o outro me deseja mal, ou porque eu, de uma certa forma, estou linkado a alguma coisa. Agora, e quando o obsessor é você mesmo? Porque nos outros casos, dá até pra gente resolver, né? Ah, de você obsediado com outra pessoa, você vai lá, faz uma terapia, conversa com alguém, e aí você consegue ir trabalhando, fazendo essa reforma íntima e você consegue ressignificar este relacionamento. Ótimo, fácil. A outra pessoa que você está obsediando e que morreu, é muito fácil você trabalhar isso também. Você faz uma oração, você trabalha perdão, você vai trabalhando esse desapego a este ser e pronto, tudo bem. E agora? E quando a obsessão é com você mesmo? Como que você faz? Como que você tira você mesmo da sua vida? Como você simplesmente elimina você da sua existência? Dá para fazer isso? Não, não dá. Então, essa obsessão para mim é uma das mais perigosas. Essa obsessão mental de você com você mesmo. E como que é isso? Como que a gente constrói essa obsessão? Através dos nossos pensamentos tóxicos e das nossas crenças limitantes. Nós vamos nos obsediando e repetindo para nós mesmos frases assim muito boas. Quer ver como? Ah, eu sou um burro mesmo. Eu não tenho capacidade de realizar nada. Ai, essas coisas ruins só acontecem comigo. Ai, poxa vida, o mundo é tão ruim. Só comigo. Tá vendo toda essa tragédia que tá acontecendo aí fora? Nada, é que eu que tô sofrendo mais do que todo mundo. E aí a gente vai trazendo essa energia pra gente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a gente passa 24 horas por dia caçando todas as coisas ruins que nós temos. E aí, para quê? Para melhorar, para a gente simplesmente transmutar este ponto, aprender alguma coisa muito legal e simplesmente deixar isso para lá? Não. Simplesmente para se punir, se castigar, se colocar lá se olhando para a parede, como eu falo, em punição total. Isso é obsessão. E é a pior mesmo. Porque as pessoas falam das obsessões espirituais. E sim, existem. Só que se a gente for ver, na grande maioria das vezes, nas quais nós nos sentimos obsediados, e eu já vou falar dos sinais de obsessão, mas na grande maioria das vezes que nós nos sentimos obsediados, o grande problema é a obsessão de nós para conosco mesmo. Coloquem a atenção neste ponto. É muito importante deixar, né, trazer essa responsabilidade para nós, trazer essa responsabilidade do que nós mesmos fazemos conosco. Dessas coisas que nos limitam, limitam a nossa essência, limitam o nosso ser. Então, sim, podemos ser obsessores de nós mesmos. Vocês conseguem perceber o que eu quero dizer com isso? A gravidade disso? Porque quando obsediamos o outro, cabe a nós sim trabalhar isso. Quando nós obsediamos o outro desencarnado, também cabe a nós. E quando
obsediamos a nós mesmos, também cabe a nós esse trabalho. Então, quais são os sinais deste tipo de obsessão? Geralmente são pensamentos repetitivos, são ciclos que nos prendem a essas pessoas e a essas crenças limitantes. Ou seja, nós não conseguimos sair dessa elipse que nos prende e fica o tempo todo colocando a gente nestas atenções, nesses sentimentos e nesse desgaste energético. Nós nos sentimos desgastados o tempo todo. E é importante dizer isso, porque para qualquer tipo de obsessão que nós vamos falar a partir de agora, absolutamente qualquer um, todos eles você poderia evitar, simplesmente ativando a centelha divina que está dentro de você. Mas nós vamos ter um encontro só para falar disso, de todas as técnicas que nós podemos usar para evitar as obsessões. E eu vou dar uma aulinha para vocês também, só falando de todos os sinais de obsessão, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei das obsessões de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de nós para nós mesmos, certo? Tá bom. E quais são os outros tipos? A mais conhecida e aquela que a gente até adora e a gente sai jogando todas as responsabilidades em cima disso é do desencarnado para conosco. Ou seja, desses seres que estão fora da matéria e que nos obsediam. E por que será que eles nos obsediam? Como que eles conseguem criar esta ligação? E essa obsessão desses seres desencarnados para conosco pode ser de forma mental somente, ou pode ser de forma também vital, ou seja, o corpo vital deles se une ao nosso corpo vital, se alimentando da nossa energia básica. Sim, da nossa energia básica. E como que é isso? Então vamos lá. E por quê? Vamos pensar. Por que que um ser que está lá na outra dimensão vai olhar para mim e vai dizer: ai, não sei, eu acho que hoje eu tô afim de ir lá e obsediar só Michele, eu só vou lá para Michele. É isso? Claro que não. A gente precisa resgatar as aulas que eu dei para vocês a semana passada, que eu falei das leis. Então, quando eu falo da lei do karma, a lei da causa e efeito, eu estou ativando também justamente esse assunto. Por quê? Pode ser que algum ser que eu tenha convivido numa outra vida, prestem atenção, tenha convivido numa outra vida, ainda se sinta com raiva de mim ou ainda sinta a necessidade de fazer com que eu sinta a mesma coisa que ele sentiu. Então ele vem em sinal de vingança. Aí você fala assim, mas como que Deus permite uma coisa dessa? Como que Deus permite que um ser que está lá na outra, que já morreu, venha se vingar de mim, coisas de outras vidas? Gente, Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que é estranho dizer, mas não tem. Se você está acompanhando minhas lives lá desde o começo, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer com isso. O que tem a ver? Eu, de uma certa forma, permiti, dentro da lei de causa e efeito e dentro da lei kármica, que este ser ainda estivesse conectado a mim. E para que ele se conectasse a mim, eu preciso me sentir culpado, eu preciso me sentir com remorso, eu preciso vibrar na mesma frequência desse ser para que ele possa se conectar a mim. Vocês entenderam isso? Se não houver essas coisas, ele, mesmo que ele sinta toda a raiva do mundo, ele não precisa aprender comigo. Se vocês lembram da lei da reencarnação e do karma, ele pode aprender isso de outra forma, não necessariamente através da vingança. Mas se ele consegue me atingir, é porque de uma certa forma eu estou aberto a esse tipo de coisa. Entenderam isso? Eu estou aberto para essa influência desse ser. E é isso que a gente precisa
colocar a atenção. Só vai chegar, eu só vou me conectar, eu só vou ter ressonância com os seres que estão na mesma frequência do que eu. Senão, não. Senão, ativando a lei do karma, eles terão que aprender isso de uma outra forma, de uma forma mais amorosa. Então, este é um motivo de obsessão desencarnado para encarnado. Qual é o outro motivo? Por frequência. Ou seja, a frequência que você está emitindo no momento, seres que estão desencarnados à nossa volta se ressonam a nossa frequência e aí passam a comungar com a gente, se alimentando dos ectoplasmas que nós ingerimos, se alimentando dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Sério isso, né? E por quê? Porque você está nessa frequência deles. Se você estiver vibrando luz, estiver vibrando amor, estiver vibrando coisas altas, esses seres também não te alcançam. Mas quais são os lugares que você está frequentando? O que você está pensando? O que você está vibrando? É isso que faz com que crie essa conexão entre você e esses seres. Entenderam isso? Então, é importante, é bem importante isso. Porque também não é uma fórmula mágica, eles não conseguem se linkar com a gente se a gente estiver bem, se a gente estiver em equilíbrio, certo? Eles não conseguem. Essas duas formas, eu não sei se vocês entenderam, mas tem muito a ver com a nossa reforma íntima, tem muito a ver com nossa qualidade frequencial. A questão é que muitos obsessores passam tanto tempo conosco, já, de tanto a gente vibrar baixo, de tanto a gente ter hábitos tóxicos e pensamentos tóxicos, que muitas vezes a gente nem consegue mais perceber aonde eu começo e onde o outro começa. Então tem um entrelaçamento dos corpos vitais. Esse entrelaçamento dos corpos vitais é extremamente perigoso, é o que nós chamamos de simbiose. Simbiose espiritual, na verdade, simbiose do corpo perispiritual. Eu não sei mais se o que eu sinto é meu, sim, simbiose. Eu não sei mais se o que eu sinto é meu ou se o que eu sinto é dele. Eu não sei mais se o que eu penso é meu ou se o que eu penso é dele. Na verdade, eu nem consigo mais ter a certeza se eu tenho alguém comigo ou não. Eu nem percebo a presença desses seres espirituais perto da gente. Atos tóxicos como beber demais, frequentar lugares de baixa frequência, xingamentos, pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, todos esses tipos de sentimentos trazem esses seres para perto da gente. E são seres necessariamente ruins? Não, não são seres necessariamente ruins, mas são seres que vibram ainda nesta frequência da matéria. Então, existe até uma brincadeira que o pessoal faz muito em bar, né? Que antes de tomar, sei lá, vai beber uma pinguinha, vai beber alguma coisa, joga um pouquinho no chão e fala, esse aqui é pro santo. Ou, esse aqui é pro espírito. E joga um pouquinho no chão, brincando. Eles fazem uma brincadeira. Mas essa brincadeira não é tão brincadeira assim. Porque quando eu me intoxico, seja ele com álcool ou com drogas, eu crio, na verdade, conexões para que esses espíritos que sim faleceram dentro desta frequência de drogas, de álcool, de lugares de baixa frequência, se conectarem a nós e passar aí neste momento a usufruir da nossa energia vital. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos ali bebendo sozinhos ou fumando sozinhos e, na verdade, nós estamos sendo sugados perispiritualmente por esses seres. E aí você vai falar assim, então aí é bom, né? Porque metade da toxina vai para mim, metade da toxina vai para o outro. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque como eles não têm o corpo físico, eles não sentem o malefício
do que aquilo está sendo, do que está sendo consumido. Mas você que tem um corpo físico, você sente. E o que que esse ser faz? Ele te estimula a usar cada vez mais, ou beber cada vez mais, ou pensar negativamente cada vez mais, ou ter sentimentos negativos cada vez mais, ou usar drogas cada vez mais, entende? Porque ele cria um ponto compulsivo. Para quê? Para que ele possa se alimentar deste ectoplasma junto com você. Aí eu devo estar assustando um monte de gente, tá? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí, né? Mari, Li, Claudinha, que tá todo mundo assustado com essa história. Mas fiquem tranquilos, porque não é tão simples assim isso. Isso não acontece desse jeito também. De novo, só depende de você manter os seus pensamentos elevados, é você manter a sua fortaleza interior, porque aí eles também não conseguem se conectar com você. E aí que tá a grande importância de tudo isso. Então, assim, entenderam? Ó, essa obsessão, quando acontece a simbiose, muito perigoso. Porque quando eu tiver que separar, existem técnicas, existem, eu vou ensinar várias técnicas para vocês. Mas quando a gente faz essa desconexão, muitas vezes eu posso causar danos nos dois seres. Então, o que que a gente tem que fazer? Evitar que isso aconteça. Evitar a simbiose. Na verdade, evitar inclusive a obsessão. Então, já aprendemos a obsessão de encarnados para encarnados, que o que a gente precisa fazer? Trabalhar a nossa mente, certo? De encarnados para desencarnados, a mesma coisa. De nós para nós mesmos, o famoso orai, vigiai, trabalhar isso. De desencarnados para conosco, que é isso que a gente está falando, certo? Que é muito, muito, muito importante o orar e vigiar. Só que assim, gente, não vamos colocar a culpa todas nos espíritos, né? Também não é assim. A grande maioria das vezes que nós achamos que nós estamos obsediados, nada mais é do que a nossa mente fazendo isso com a gente. Tome cuidado, porque isso, no momento em que você realmente estiver obsediado, se você ficar se enganando com essas coisas pequenas, quando você tiver de verdade, você não vai conseguir trazer atenção para isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e foi super engraçado, assim, mais ou menos. Há uns 3 anos atrás, 4, eu peguei uma cachorrinha aqui com a gente, e aí ela estava em treinamento de xixi, né? Onde fazia xixi, então ela tem um lugarzinho aqui na garagem que ela faz xixi. E aí a porta estava fechada, ela não aguentou e fez xixi ali na porta, desceu um pouquinho o xixi pela escada, enfim, tá bom. Eu tô saindo de manhã correndo, porque aquela coisa, né, de não trazer atenção que você tá fazendo as coisas todas, né, toda afobada, pisei na escada, escorreguei, bati minha coluna no último degrau da escada e quebrei 4 vértebras. Caraca, a primeira coisa que 1 milhão de pessoas disse pra mim: você viu? Você fica mexendo, falando com essas coisas de espírito? Você fica dando essas aulas de espírito, essas coisas assim? Isso aí foi algum obsessor que te empurrou na escada. Foi obsessor? Foi nada, foi o xixi da Melanie. Eu, na hora que eu pisei no xixi, eu tava tão correndo, fazendo as coisas correndo sem atenção, pisei no degrau que tinha xixi e escorreguei. Bati a coluna. Não foi obsessor nenhum. Fui eu que não estava presente no agora. Certo? Coloca atenção nisso. Aí tá lá, vai lavar, tá lavando louça, correndo, fazendo as coisas de qualquer jeito. Pega um copo, quebra o copo, aí já fala: ai, foi um obsessor que me derrubou o copo da minha mão. Não, né, gente? Foi você que não estava fazendo com atenção na hora. Não é tanto assim, né? Vamos tomar cuidado com isso, né? Não é tão banal as coisas assim, tá? Geralmente os obsessores eles vão mexer na tua parte moral. Eles vão cutucar na sua ética.
Eles vão mexer nessa questão sua emocional mais e mais profunda. É num outro lugar. Não é com coisinhas assim. Não vai fazer instalar móvel. O que faz instalar móvel é a mudança de temperatura, tá? O que faz apagar e acender a luz, não tem nenhum espírito fazendo isso. Eles têm mais o que fazer. É outra coisa. Pode ser até você doando energia eletromagnética e fazendo com que a luz pisque. Isso não é obsessor. Tomem cuidado, tá? Porque aí você consegue simplesmente perceber, né? Quando, com que aqui em casa o obsessor do copo tá fogo, Paty? Às vezes acontece, né? O obsessor do copo derruba o copo, é maravilhoso, né? Gente, por favor, não é assim. Eu sempre falo isso para as pessoas. É necessário que a gente consiga deixar para a matéria o que é da matéria, para que a gente consiga avaliar os outros lados. A grande maioria do que acontece com a gente é fenômeno da nossa mente, da nossa poderosa mente que faz coisas fabulosas, nem sempre ao nosso favor, porque nós ainda não conseguimos trabalhar e dominar todos os efeitos dela. Por isso que eu estou falando sobre obsessão hoje. Não para colocar medo em vocês, mas só para a gente esclarecer que, para mim, esse primeiro bloco que eu falei da obsessão de mim para com vivo, né? De vivo para com vivo, de vivo para com morto e de migo comigo mesmo, como diria o povo, é a pior. Essas são as piores. E essas são que estão totalmente sob o nosso controle, porque se a gente tivesse essa, o segundo bloco não acontece. Se eu conseguir me manter aqui bem equilibrada, um ser, ele não vai vir me castigar, não existe isso. Ele não vai vir reivindicar algo, não vai haver esta necessidade. Vocês compreendem isso? Que é um outro lugar? Então, se você está sofrendo por obsessão, trabalhe sua reforma íntima. Mas, para que a gente... Aí, como que eu percebo, né? Eu vou falar bastante disso, mas como que eu percebo, então, que eu tô obsediado? Como que eu percebo isso? Me conhecendo, sabendo quem eu sou, sabendo verdadeiramente quem eu sou, certo? Então, quando eu falo de obsessão, eu estou falando de um ser, certo? Que pode ser eu com meus 5 corpinhos, obsediando outros 5 corpinhos, tá? Ou pode ser esses 5 corpinhos obsediando um espírito, ou pode ser esse espírito obsediando isso aqui. Só que assim, eu quero que vocês lembrem que não importa, eu vou continuar tendo 5 corpinhos. E esse ser que está, né, esse espírito, ele não tem 5 corpinhos, ele tem 2 a menos. Porque quando nós estamos fora da matéria, nós não temos o corpo físico e o corpo mental. Quem perdeu essa aula, volta lá atrás, vai lá no canal do YouTube e vê. Ele não tem o corpo físico e o corpo mental. E se ele não tem o corpo físico e o corpo mental, eu sou muito mais forte do que ele. Eu consigo dominar aspectos que ele não consegue. Então, no lugar de você ter medo de espíritos, pense que você é muito mais forte do que ele. Você possui uma inteligência do seu eu de agora e você consegue ser mais forte. Você consegue acessar seu campo supramental. Você consegue acessar seu campo acástico. Você tem sua força vital. Você tem teu corpo físico que te produz força vital. Ou seja, é muito mais fácil. Você é extremamente mais forte do que qualquer espírito. Lembre-se disso. Nós vamos falar a semana inteira sobre obsessão, justamente para a gente quebrar esse paradigma e vocês perceberem o quanto vocês são fortes e vocês podem se blindar dessas obsessões, dessa obsessão mental, perispiritual e espiritual, certo? Logo no comecinho da live me perguntaram qual é a diferença entre possessão e obsessão. Eu vou falar disso rapidinho porque a gente vai ter uma semana só para a gente falar a respeito dessas diferenças, mas eu vou falar rapidinho só para ele não ficar na dúvida. A obsessão tem a ver de espírito para espírito, certo? Eu não lembro quem foi que me perguntou. Coloca o teu nome aí, eu não sei se foi o Rodrigo. Bem, enfim. Então, geralmente, né, a obsessão é de espírito, não importa se está encarnado ou não, para um espírito, encarnado ou não, certo? Agora,
a possessão geralmente está relacionado a possessões demoníacas, a demônios. Mas isso eu quero falar para vocês na semana que vem, a diferença entre anjos, arcanjos, demônios, espíritos e seres mágicos. A gente vai falar disso semana que vem, porque eu acho extremamente importante trazer esses conceitos para vocês. Certo? Beleza? Podemos encerrar por aqui hoje sobre obsessão, para que amanhã a gente tenha muita coisa para falar. Porque semana que vem é isso mesmo, Cris, a gente vai falar sobre tudo isso. Essa semana é justamente para a gente entrar em contato. Eu sempre digo isso, o nosso objetivo da nossa live não é, na verdade, dar uma aula para vocês, porque quem me conhece sabe que eu consigo falar horas e horas a respeito de tudo isso. Mas, na verdade, não dá pra gente falar por aqui, certo? Até porque chega uma hora que fica bem chato. Mas, assim, essa semana toda a gente vai falar disso. A semana que vem, anjos, arcanjos e demônios. Vamos falar um pouco disso, de onde surgiu essa história do demônio e todas essas lendas lindas a respeito desses povos ancestrais que falavam disso. Tá bom? Sim, Claudinha, já acabou, já deu quase 40 minutos. O Rolando já fez sinal pra mim, porque a gente tem um tempinho aqui para não ficar também gastando a noite toda de vocês, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mandar reiki pro nosso planeta, mandando esses obsessores mentais e vitais para bem longe dele e para bem longe da gente, tá bom? Então vamos lá? Então eu vou pedindo para os reikianos se conectarem, para os não reikianos se conectarem com o seu coração, sentindo o entrelaçamento de todos os nossos corpos e a força que isso produz. Ativando a centelha divina, esse Deus que habita dentro de nós. E assim, empoderado de nós mesmos, sabedores que somos filhos de Deus, que somos luz. Pedimos a intervenção de nosso Pai Maior, que olhe por nós neste momento, afastando de nós mesmos os nossos pensamentos tóxicos, os nossos sentimentos tóxicos, afastando os seres que ainda não compreendem o nosso grau de evolução, permitindo que eles aprendam pelo amor e não pela dor. Pedimos a intervenção de nosso Pai pelos nossos entes queridos, por todos aqueles seres encarnados e desencarnados que ainda se encontram na escuridão, para que possam enxergar a luz que reverbera de dentro de si mesmo. Sendo assim, nos considerando trabalhadores da luz e trabalhando pela seara de nosso Pai, invocamos a presença de todos os mestres ascensionados, a presença de São Miguel Arcanjo, que possa afastar todos os alabaques e todos os seres que com as suas frequências baixas ainda habitam o nosso planeta. Eu, empoderada de mim mesma, usando a luz que vem de meu Pai, eu peço o afastamento das trevas, das minhas trevas mentais, físicas e emocionais, limpando a minha casa, limpando a minha cidade, o meu país, o meu planeta, o meu universo. E assim, em uma só voz e um só coração, somos gratos pela oportunidade de servir a luz e somos gratos por ser luz, hoje e sempre. Namastê, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora. Peraí que o Rolando vai falar, depois eu me despeço de vocês. Fala pessoas, boa noite, tudo bem? E aí, estão gostando? O tema é top, né? Depois essa mulher aqui não dorme. Ah, durmo sim. Ela fica na pilha. Ah, isso é verdade. Ela adora falar dessas coisas, cara. E, eu fico acordada até 1h30 da manhã, porque eu verdade. fico super elétrica. É verdade, ó, tá na pilha, fica na pilha por conta desses assuntos.
E aí, pessoas, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu vim aqui para dar os recados paroquiais. Bom, para quem entrou pela primeira vez, seja bem-vindo. Todas as nossas lives a gente deixa tanto aqui no IGTV, como no Facebook também, do Instituto, como lá no canal do YouTube. Lá tem todas as lives, todas as coisas, inclusive as meditações que a gente faz. E a gente vai ter outras meditações também. A gente está preparando 2 novas meditações super top de assuntos que a Mi já falou. Uma é sobre o perdão e outra sobre a gratidão. Então, nós vamos ter 2 meditações, uma para cada tema desse, para que você possa entrar em contato com esse perdão, o auto-perdão, perdoar outras pessoas, tudo isso numa meditação guiada super top. E a outra sobre a gratidão, para a gente poder treinar isso, para a gente poder treinar, agradecer as pequenas coisas que acontecem com a gente todos os dias, para a gente começar a introduzir esse hábito, porque é uma questão de hábito. Conforme eu vou agradecendo, eu vou abrindo oportunidade para o universo mandar mais coisas para mim. Entendem isso? Então, se você tiver dúvida sobre isso, vai lá na live que a Mi falou sobre a lei do perdão, sobre a lei da gratidão, que falou semana passada, né? As leis foram todas ditas semana passada. Semana passada. Então vai lá, entra, tá lá no canal do YouTube ou tá no Facebook, entra lá, se inscreve, ajuda a gente a espalhar essas informações, porque tem muita gente precisando ouvir as coisas para poder se sentir um pouco mais acolhido nesse momento de transição que a gente está passando no mundo nesse momento. Não é só o Brasil, mas no mundo todo a gente está passando por grandes mudanças e isso tudo vai passar, vai. E aí um novo normal vai aparecer, né? Novas coisas, coisas incríveis vão começar a acontecer. Então vamos ficar com a frequência alta, né? Super positivos, esperando sempre pelo melhor, porque para a gente poder ter algo melhor, a gente precisa tirar o velho da frente, a gente precisa limpar o terreno, a gente precisa deixar tudo limpo para construir uma coisa nova. Não dá, tem coisas que não dá para reformar, tem que construir de novo. Então, esse momento é esse momento. E a gente, de uma forma ou outra, pediu para estar aqui nesse exato momento da humanidade. Então, é muito gratificante, né? A gente tem que agradecer esse momento de estar passando por tudo isso, por mais difícil que seja. Tudo bem? Então, esses são os recados. Live todos os dias às 9h30 da noite, com exceção do sábado, que a gente tem o atendimento gratuito de Reiki à distância pela manhã, às 10 da manhã, mas todos os outros dias a gente está por aqui às 9h30, até mandarem a gente parar. Tá bom? Então, até amanhã, às 9h30 e nos vemos por aí. Tchau! Seguinte, nada de medo antes de dormir, hein, galera? Nada com essa história de ficar, ai meu Deus, e agora? Será que eu tenho um obsessor debaixo da cama me esperando? Para com isso. Acione esse Deus que tem aí dentro. Confia, tenha fé. Você é muito forte e extremamente protegido. Eu tenho certeza disso. Certeza mesmo. Você chegou até o dia de hoje, conquistou tudo aquilo que você conquistou, porque você é luz e merece essa luz. Fica em paz, fiquem tranquilos e amanhã a gente continua com esse assunto que vai dar muito pano para manga. Eu garanto pra vocês. Ai, peraí, que o Rolando esqueceu alguma coisa. O que foi? Fala aí sobre as meditações, para quem entrou depois e não ouviu você falar no começo. Ai, pra quem entrou e não ouviu falando das meditações, gente, entra lá no canal do YouTube. Pra quem não fez as meditações, façam as meditações. São 7 dias de meditações, 15 minutinhos, super tranquilo, porque aquilo que eu disse no começo, conhecimento sem prática é livro na prateleira e a gente não aceita isso, porque aí não tem mudança nenhuma, depois vocês vão falar que precisa de pílula mágica. E a gente não precisa de pílula mágica nenhuma. Lembra lá da série que eu falei? Quer mudar? Levanta do sofá? Essa faz parte disso. Então vai lá, ouve a meditação, começa desde o primeiro dia, faz os 7 dias, entrelace seus corpos, se sintam poderosos, se sintam verdadeiramente filhos de Deus, porque você é luz e você merece isso. Amanhã, com o nosso tema, continuando, obsessão, parte 2. Um beijo e boa noite.